O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto que nós ouvimos na primeira leitura do livro de Reis, capítulo 11, talvez seja a base para aquilo que os judeus chamavam de doutrina da retribuição. Se você hoje sofre, diziam eles, é porque você pecou contra Deus. E se não você, alguém da sua família, algum antepassado pecou. Por isso hoje, na sua carne, diante da sua geração, você pode sofrer as consequências deste pecado. Os judeus chamavam isso de doutrina da retribuição. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos acompanhando já há algum tempo a saga do rei Davi. Agora iniciamos, através dos textos da liturgia da Santa Missa, a meditação, a reflexão sobre o reinado do rei Salomão, filho de Davi, homem cheio da unção de Deus, homem cheio de inteligência e, mais do que isso, homem cheio de sabedoria, além das suas riquezas. Mas o texto de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos mostra que a partir do momento que nos distanciamos de Deus, a partir do momento que deixamos que o pecado reine em nossa vida, as coisas começam a saírem de forma errada. Salomão construiu templos pagãos, esqueceu-se do Deus de Israel. Um homem que era sábio, um homem que tinha tudo, um homem rico de todas as formas possíveis, caiu na infidelidade e por isso o afastamento para com Deus o levou ao pecado. Uma pergunta eu vos faço. Talvez vocês já tenham dito isso às crianças. Deus castiga? Quando eu era criança eu ouvia muito isso. Cuidado, Deus castiga, Deus vai te castigar. Mas quando a gente vai crescendo, tomando conhecimento das coisas, principalmente da palavra de Deus, nós percebemos aquilo que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Deus não castiga ninguém. Quem é que nos castiga? É o pecado. O distanciamento para com Deus. E Salomão viveu isso. Davi também, num certo tempo, diante das suas infidelidades, viveu também este afastamento, caiu no pecado, porém se arrependeu.
Quando nos afastamos de Deus, queridos irmãos e irmãs, e o pecado passa a reinar, a existir dentro da nossa vida, como fonte da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, nós começamos a trilhar um caminho que nos leva à morte. Nós começamos a seguir um caminho que nos leva à perdição, ao sofrimento eterno. Deus não castiga ninguém. Deus não castigou Davi. Deus não castigou Salomão. Porém, o pecado, ele traz consequências para toda a nossa vida. E muitas vezes, essas consequências se tornam eternas. Aí nós nos lembramos do inferno. Aí nós nos lembramos da condenação eterna. Que a palavra de Deus hoje nos coloque num espírito de fidelidade. Deus ainda foi misericordioso diante da infidelidade de Salomão e disse: você não verá a queda do seu povo, mas o seu povo está condenado ao cisma, à divisão e também à escravidão. E com a morte de Salomão, quando seu filho Roboão assumiu o reinado, assumiu o trono, foi justamente isso que aconteceu. Basta nós acompanharmos um pouquinho da história de Israel. As tribos se dividiram, 10 do lado norte, 2 do lado sul, onde estava ali o templo de Jerusalém. De um lado Jeroboão, do outro Roboão, filho de Salomão. E não demorou muito para que os povos pagãos, para que os estrangeiros invadissem toda aquela terra. Era a terra de Canaã, era a terra do povo de Deus, do povo eleito, do povo forte com o Senhor, aonde correria leite e mel, mas por causa da infidelidade, por causa do paganismo que se infiltrou diante da cultura de Israel, da sua fé e da sua religião, experimentaram a divisão, experimentaram o cisma e mais do que isso, a escravidão. Em 722, a Síria tomou o reino do norte. Em 587, dessa vez a Babilônia fez a mesma coisa, invadindo o reino do sul. E assim se cumpriu esta palavra, se realizou esta palavra na vida do povo de Israel. Mesmo sem Salomão estar vivo, vendo, testemunhando tudo aquilo, mas aconteceu por causa da sua infidelidade, do seu afastamento para com o Senhor. Que possamos correr ao encontro de Deus, que possamos correr ao encontro de Jesus como esta mulher no Evangelho, esta mulher que era pagã, esta mulher que corre ao encontro de Jesus, ela que era de origem sírio-fenícia, uma pagã, ela vai ao encontro de Jesus. Jesus queria se afastar um pouco da multidão. Entrou numa casa a fim de não ser achado, a fim de não ser encontrado. Jesus gostava também de um pouquinho de descanso diante da sua missão. Eles que viviam sempre caminhando entre a multidão, Jesus com os seus discípulos. E de repente uma mulher se lança aos seus pés e diz: Senhor, olha pela minha filha, pois ela sofre possuída por um demônio, possuída por um espírito mau. Jesus talvez tenha dado a ela uma resposta bruta, ríspida. Jesus diz: mulher, não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus talvez tenha pensado: esta mulher ela vai agir com ignorância. Talvez ela vá embora a partir dessa resposta. Talvez ela não seja merecedora daquilo que ela me pede agora. Mas a resposta da mulher sírio-fenícia surpreendeu o coração de Jesus e de todos que estavam ali. Ela responde com humildade: mas Senhor, os cachorrinhos também comem as migalhas que as crianças derrubam de suas mesas. Jesus, percebendo a humildade daquela mulher, a fé daquela mulher pagã, naquele instante ele mesmo diz: vá em paz, porque a tua filha, ela não sofre mais. Tua filha foi libertada, tua filha foi curada.
Há alguns dias atrás, o próprio Padre Eduardo, aqui, nesta estante da palavra, disse: o demônio existe. Não sei se vocês se lembram dessa pregação. E é verdade. O demônio existe. A possessão existe. Eu sou testemunha disso. Nós já tivemos um caso sério aqui mesmo nesse auditório. E hoje em dia, se engana quem pensa que o demônio se manifesta na vida de alguém apenas desta forma, como no filme O Exorcista. Não. O demônio hoje, ele caminha no meio de nós. O demônio hoje, ele habita também nas pessoas de coração duro. O demônio hoje, ele sorri diante de nós. Tenta muitas vezes provar os seus argumentos. O demônio, o mal, a possessão, ela acontece de várias formas. Por isso que nós estejamos atentos a isso, não é? Para que o demônio não reine em nossa vida, para que o demônio não reine dentro do nosso coração, mas para que Jesus possa encontrar um espaço reservado, um lugar cativo dentro da nossa vida, dentro da nossa história. Que possamos fugir do pecado, e fugindo do pecado, fugiremos do demônio, das suas armas, das suas seduções, das suas tentações, da sua possessão. É estando ao lado de Jesus, é estando fiel a Cristo, que faremos também, todos nós, esta experiência de libertação, queridos irmãos e irmãs. Corramos ao encontro de Jesus com esta fé, com a fé desta mulher pagã, uma fé humilde. E ela pedia, não era nem para ela, ela pedia para a sua filha, que estava possuída, possessa por um espírito impuro. Que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos cure e nos faça cada vez mais fiéis a Ele. Meus queridos, todos nós estamos ouvindo no nosso país e até no mundo a repercussão da exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, que saiu ontem com o nome de Querida Amazônia, datada em 12/2/2020. E nesse documento pós-sinodal, nesta exortação apostólica, o Papa Francisco reconheceu que a pastoral da igreja possui uma presença precária ainda na Amazônia. Somos poucos. A igreja precisa de muito mais. O Papa Francisco também refutou a ideia de padres casados. Preferiu, através do documento, incentivar o recrutamento de sacerdotes e de missionários para a região amazônica aqui do nosso país. O documento em si, ele promove a oração por todas as vocações, especialmente as vocações sacerdotais. Vocês têm rezado pelos padres? É preciso pedir. A messe é grande. Os operários são poucos e nós sabemos disso. Pede para que os missionários escolham a Amazônia como campo de missão. Nós temos missionários espalhados pelo mundo inteiro. Que a Amazônia seja o foco da nossa missão. Que a população ribeirinha, que até mesmo os índios abertos à evangelização, possam receber ali a presença da igreja, a presença da Eucaristia, que sejamos, como diz o Papa Francisco, esta igreja em saída, esta igreja em missão. Ou seja, com esse documento o Papa, ele disse não à ordenação de padres casados, não para o fim do celibato, não para o diaconato feminino, não a essa ecoteologia que muitas vezes busca suprimir as riquezas e a tradição da igreja de Jesus Cristo, tradição esta criada pelo próprio Senhor. Peçamos que o Espírito Santo continue soprando no coração do Papa Francisco, no coração do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, o maior teólogo vivo hoje da nossa igreja. E que nós tenhamos, sim, a alegria de dizer, sou feliz, porque sou católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.